Hello and welcome. This is the Diogo English Podcast. Be our guest. Hey guys, how's it going? Welcome back. Fala galera, aqui é o Diogo. Estou aqui com o meu irmão Eric para darmos sequência às nossas aulas. Então, caneta na mão, inglês no coração e bora lá. E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje teremos uma das aulas mais importantes de todas, que é o nosso primeiro verbo auxiliar, que vai ensinar a gente sobre uma estrutura muito importante do inglês. Se você aprende esta aula, se você consegue absorver ela com coração, é muito provável que os próximos passos fiquem muito mais fáceis. Então, sem mais enrolação, a aula de hoje é sobre o do. Esta palavrinha, com apenas duas letras, D-O, se fala do. E ela ficou muito famosa porque nas escolas e nos ensinos de inglês por aí, principalmente na escola mesmo, né, no colegial, no ensino fundamental, ensino primário e tudo mais, a gente vai vendo pouco inglês durante o tempo. Então é 1 horinha por semana, em meio a muitas outras aulas. O inglês dificilmente é prioridade e isso acaba nos confundindo muito. O professor entra, a professora entra na sala, fala toda vez sobre o mesmo assunto, né? Coloca um verbo to be, coloca uma frase, os alunos não entendem. É bem provável que aqui você reconheça, entenda o que eu estou falando, porque você também já passou por isso. E acontece que cria-se um trauma de anos, né? Então, até hoje, tem muita gente que olha para uma frase em inglês, seja um verbo to be ou um do, e entra em choque. Na verdade, é algo super simples que eu garanto que até o final dessa aula você vai ver que não tem motivo para ficar com medo. Irmão, você sabe o que é o do? O do é um verbo auxiliar, não é? Um verbo auxiliar? O que significa isso? Palavra bonita, mas não sei gramática. O que isso representa? Ele é uma palavrinha que me indica quando eu estou fazendo uma pergunta, em que Legal. tempo que eu estou, se no presente ou no passado. Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer uma pergunta em português, a gente tem que mudar a nossa entonação para a pessoa entender que é uma pergunta. Por exemplo, eu vou buscar o carro. Eu vou buscar o carro é a entonação que faz diferença. No inglês, não é pela entonação, mas pelo verbo auxiliar. Se eu colocar um do na frente da frase, ela pode virar uma pergunta. E a pergunta não teria esse do. Então, ele é um verbo que auxilia naquilo que eu quero falar. Se é uma pergunta, se é uma afirmação. Legal. Esse é um ponto muito interessante para começar, né? É difícil para a gente aceitar que tem uma palavrinha a mais que não tem tradução, né? Então, se eu vejo uma frase com do, eu olho aquela palavra que tem a mais e eu tenho uma vontade de traduzi-la, né? De falar, o que significa essa palavra a mais? Porque em português a gente não tem isso. Como você falou, né? Se eu escrever uma frase assim, você tem um carro, em português, para tornar uma pergunta, eu dou uma cantadinha, né? Eu mudo um tequinho a minha entonação. Ao invés de, você tem um carro, eu falo, você tem um carro? Então, é loucura como no português, né? Fazer uma pergunta significa cantar um pouquinho, mudar um pouquinho a entonação. E no inglês, assim como no japonês também, em outras línguas, nós não temos isso. Você não precisa mudar o tom de voz. Para fazer uma pergunta, você acrescenta uma palavrinha, como se fosse um símbolo, que representa uma pergunta. Assim como o ponto de interrogação mostra pra gente que uma frase, uma afirmação, virou uma pergunta, o do, que né, é uma palavrinha, ele é como se fosse um símbolo, como se fosse um ponto de interrogação, que indica que aquilo é uma pergunta. E como ele é um símbolo, uma palavrinha, a função dele é só te ajudar, te auxiliar, é importante que a gente entenda que não é para traduzir esta palavra, não é para tentar achar que significa alguma coisa. É só um símbolo, é só uma indicação, é só um auxílio. Por isso que o do é chamado de verbo auxiliar. Então, se nós formos fazer frases, se acrescentar esse do é só um auxílio, uma indicação, vamos direto para um exemplo para ver como fica. Irmão, você lembra como que eu falo? Uma afirmação, tá? Você está dizendo, você está impondo. Você tem um carro. You have a car. You have a car. Very good. Eu acrescento do e isso se transforma numa pergunta. Coloca-se do no comecinho da frase, então. Do you have a car? Very good. Excellent. Então, temos aí nossa primeira pergunta. Do you have a car?
Ótimo. Olhei o do, não vou querer traduzir essa frase, não vou ficar pensando em palavrinha por palavrinha, isso não é bacana. Eu já sei que quando tem esse do, ele está indicando uma pergunta, é um auxílio. Legal. Então, além disso, o que é importante que nós entendamos? O do não é só um auxílio qualquer, não é uma pergunta qualquer. Quando eu digo do you have a car, eu estou falando no presente. Que nossas aulas têm sido no presente, né? Lembrando, o presente é minha rotina, coisas que eu faço no dia a dia. Eu corro, eu tenho, eu gosto, eu não gosto e assim por diante. Então, 2 anotações para você que está nos acompanhando. É importante lembrar disso para ficar bem claro e não confundir, ok? Por enquanto está um pouquinho mais simples porque nós só vimos o do. É o primeiro degrau de uma escada. Os próximos degraus que virão talvez nos confundam com os anteriores. Então é importante que desde já você tenha isso super claro, super bem resolvido e que isso faça com que você caminhe com tranquilidade entre os diferentes tempos verbais. Então, o do é um auxiliar, o que significa que ele ajuda, mas ele sozinho não tem tradução. Ele é um símbolo, ele geralmente indica perguntas. E não é qualquer tipo de pergunta, são perguntas no presente. E tem só mais um detalhe, e já vou falar sobre ele. Vamos pegar esse detalhe na prática. Irmão, então eu quero que você me faça perguntas hoje. Vamos praticar com essa teoria que a gente acabou de ver, beleza? Beleza. Daqui para frente, os próximos exemplos, todos serão perguntas, tá bom? A gente vai começar com perguntas com you, que é mais comum quando você está olhando para uma pessoa e perguntando: você faz tal coisa? Você faz tal coisa? E assim por diante. Então, vamos utilizar aqueles exemplos antigos, né? Quero primeiro tentar um exemplo aberto. Das aulas que a gente viu, das frases passadas, monta uma pergunta para mim, por favor. Do you play soccer? Very good. Play soccer, né? O clássico, famoso. Mais uma vez. Do you play soccer? Do you play soccer? Very good. Tenta fazer outra. Do you eat salad? Do you eat salad? Beleza, mais um. E existe uma boa chance de que vocês que estão nos escutando tenham feito a mesma frase, tá? É normal. A gente acaba lembrando de algumas frases que treinou mais. Irmão, tenta usar alguma coisa com drink. Do you drink water? Very good. Do you drink water? Que outro verbo você lembra que a gente viu? Do you have a job? Do you have a job? Very good. Very good. Mais uma. Do you have a job? Do you have a job? Troca para car. Do you have a car? Blue car. Do you have a blue car? Big house. Do you have a big house? Very good. Excellent. Do you have a big house? Então, muito legal que aqui, né, aquela história de maquininha de frases está ficando cada vez mais automática. É importante que a gente sempre dê continuidade nesse processo de criar frases e mais frases e tentar, aos poucos, expandir essas frases, né? Então, vamos voltar para o play. É um verbo mais tranquilo, um verbo mais fácil. Quero que você troca para outro esporte, sem ser soccer. Do you play tennis? Very good. Adiciona um todo dia. Do you play tennis every day? Very good. Agora nós vamos acrescentar mais um bloquinho, que é acrescentar uma companhia. Então, nós vamos colocar com seu irmão. With your brother. E já lembrando, né, esse brother pode ser trocado por vários outros membros da família. Mais uma vez, estamos criando a estrutura de uma frase que conforme eu pegue mais vocabulário, conforme eu expanda meu vocabulário com listas da internet, com palavras, com exercícios, eu consigo acrescentar na minha maquininha de frases. Então, brother pode ser substituído por father, mother, cousin, niece, nephew, grandmother e todos os membros da família que você conseguir praticar. Então vamos lá, alemão, a gente vai fazer a seguinte frase. Fala comigo. Do you play tennis with your brother every day? Do you play tennis with your brother every day? Excellent. E é importante, principalmente nesse comecinho, que a gente faça essas micropausas, né? Essas segmentações no momento certo. Então a gente está no começo, né? Do you? Então tem o do ali que mostra uma pergunta no presente com o pronome you. Estou falando de você, né? Do you? É muito importante que eu já aprenda, que eu treine meu ouvido para identificar essas duas primeiras palavrinhas. Elas vão ser muito importantes durante toda a minha jornada do inglês. Porque teremos outros verbos auxiliares ali e eles sempre vão me indicar de que tempo eu estou falando. Então,
uma dica geral, uma dica valiosa preste atenção nas duas primeiras palavrinhas. Quase sempre elas vão te ajudar muito a identificar sobre o que a gente está falando. Então, neste momento é do you. Já concluo que estou falando sobre você e o que vem pela frente, né, o que quer que seja, será uma pergunta no presente. Então, do you. Próximo bloquinho, o bloquinho da ação, né? Do you, o que eu vou fazer, o que você vai fazer? Do you play tennis? O próximo bloquinho, a companhia, with your brother. E o próximo bloquinho, quando, every day. Então temos 4 bloquinhos. Do you play tennis with your brother every day? Eu transformo uma frase que parecia enorme em pequenos bloquinhos segmentados. E isso me ajuda a ter menos medo de falar. Isso me ajuda a não assustar quando eu vejo uma grande frase, né? Porque senão a gente acaba falando, nossa, eu travo muito, eu não consigo. Calma, bloquinho por bloquinho, passito a passito. Bora lá então? Vamos tentar de novo? Vamos lá. Do you play tennis with your brother every day? Do you play tennis with your brother every day? Boa. Agora relaxado, pegou, tá super bem. Solta o ombro, relaxa. Em inglês não pode ser uma coisa tensa, tá bom? Tem que ser aquela coisa natural, tem que ser leve. Com certeza, se você tá aqui ouvindo esse podcast, você tá treinando porque você quer se comunicar em inglês. E você vai conseguir. Mas para isso, então, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa tranquila, porque você vai falar inglês o tempo todo. Então, desde já, né, fez uma vez mais focado, mais tenso, agora a gente vai fazer mais uma relaxado. Vamos lá. Do you play tennis with your brother every day? Do you play tennis with your brother every day? Excellent. A última. Do you play tennis with your brother every day? Do you play tennis with your brother every day? Excellent, excellent. Irmão, se tivesse que trocar para outro esporte, faz mais uma. Do you play video game with your brother every day? Gostei, pode ser. Do you play video games? Mas fala outro esporte então para incentivar a galera aí do digital. Do you watch movies with your brother every week? Olha lá. Foi muito ousado? Olha lá, aí sim, foi ousado. Gostei de ver. I like it. O que o Lemão fez aqui, né, galera? Que você, por favor, faça isso o máximo possível. Ele já fez várias trocas. Trocou o bloquinho do verbo, trocou o bloquinho do tempo e poderia ter trocado também o brother para outras coisas. Então isso é muito legal. A gente vai trocando os bloquinhos simultaneamente, o máximo que você conseguir. Tem um bloquinho aqui que eu não posso mexer muito por enquanto. Que bloquinho é esse? O do you? Very good. O primeiro bloquinho, do you, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Não posso fazer o que eu quiser com ele. Se você quisesse me perguntar sobre algo que eu fiz ontem, se eu joguei ontem, dá pra fazer? Teria que trocar o do, correto? Very good. Não falamos disso ainda, né? Muita gente sabe, é uma outra palavrinha, é um priminho do do ali, não tem nada demais, mas não é legal ainda pular para essa etapa sem dominar a etapa atual. Que inclusive é um dos grandes, vou chamar de erro, tá? Talvez eu seja um pouco polêmico aqui, mas eu vejo como um dos grandes erros de muitos métodos. Existe uma pressa em passar novos tópicos sem ter dominado o anterior. Então, não, você vai aprender aqui ó, em 1 semana, 2 semanas, aprende presente, passado, futuro, depois é só treinar. E o que acontece? A gente nem não conseguiu aprender o primeiro movimento. A gente não aprendeu nem a engatinhar ainda e já tá assistindo uma aula sobre correr uma maratona. Parece que é um detalhe, parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Aprende a engatinhar primeiro. Fica bom em engatinhar, né? Depois, dá os primeiros passinhos com ajuda. Treina. Depois, corre. Depois, treina mais. E aí sim, vai para a maratona. Então, por enquanto, a gente não vai falar de passado, nem de futuro. Nós vamos ficar bons em do, presente. Diogo, mas é simples, já entendi. Sim, ótimo. Mas entender é uma coisa. Praticar e conseguir falar com tranquilidade e leveza é uma história completamente diferente. Então, antes, se você está acompanhando a gente, se estuda, se monta suas frases, tenha certeza que você já domina o do, já consegue fazer frases e entender com tranquilidade para depois passar para o próximo passo. Por experiência de muitos anos dando aula e
trabalhando com todos os tipos de pessoas neste mundo, confesso que são pouquíssimas pessoas que realmente fizeram isso que eu conheci. A maioria do pessoal acelerou esse aprendizado, chegou no does, no did, no to be e não lembrava, não tinha dominado o do. Isso é uma das coisas que eu mais defendo no aprendizado do inglês, que esta ordem do aprendizado faz toda a diferença. Então, alemão, sem choro nem vela, a gente vai ter que treinar o do, beleza? Vamos lá. Bora lá, vai ter frases e mais frases com o do, perguntas, né? Ainda tem alguns tópicos importantes que a gente vai ter que cobrir hoje, então a gente vai passar por tudo isso para ter essa aula completa sobre o do. Então vamos lá, ainda estamos falando de do you, e aí eu consigo montar mais frases. Vamos montar algumas aqui com alguns verbos que nós já vimos e alguns novos verbos, beleza? Para nossas novas frases, vamos aprender 2 novos verbos, que provavelmente você já até conhece. O primeiro deles, Lemão, repete comigo, study. Study. Na forma infinitiva, né? Como ele tá sozinho, vai ter um to ali. Só porque quando ele tá sozinho, a gente tem que colocar esse to junto, que é o estudar. Então, estudar em inglês, to study. To study. Ah, aquele tal daquele estude, né? Tem esse som de ri mesmo? Tem. Este D fica com um sonzinho de R. Então, fica, mais uma vez, study. 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 Very good. E o próximo verbo é o verbo falar, também um verbo super comum, que é to speak. To speak. Very good. Mais uma, to speak. To speak. Excellent. Very good, very good. Com esses 2 verbos, vamos montar algumas frases. Irmão, fala pra mim como que eu diria, você fala inglês. Uma pergunta. Do you speak English? Very good. Once again, do you speak English? Do you speak English? Spanish. Do you speak Spanish? Every day. Do you speak Spanish every day? With your brother. Do you speak Spanish with your brother every day? Very good. Excellent. A locomotiva da vitória está a 1000. A máquina de frases está rodando com tudo. Muito bom, muito bom. Então, nossa frase base vai ser do you speak Spanish with your brother every day? Trava-línguas, speak Spanish. Speak Spanish. Então, eu vou soltar palavras que vão substituir alguns dos bloquinhos e você vai ter que pensar rapidamente nessa substituição dentro de do you speak Spanish every day? Ok. Italian. Do you speak Italian with your brother every day? Sister. Do you speak Spanish with your sister every day? Night. Do you speak Spanish with your brother every night? English Parents Week. Do you speak English with your parents every week? Very good. Again? Do you speak English with your parents every week? Excellent. Excellent. Perfect. Você que está nos ouvindo, aqui é o exercício base para esta fase de aprendizado. Monte suas frases. Faça várias combinações. Diogo, não consigo pensar, não sei sozinho. Manda uma mensagem pra gente. Pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, pode ser onde você preferir. Entre em contato, consigo te ajudar a fazer esse estudo também. Mas você viu que aqui não precisa ir muito longe. Uma lista de parentes ali no Google que eu jogo, né? Lista de parentes em inglês. Uma lista de verbos, uma lista de esportes, uma lista de línguas. Nós temos tantos recursos para aprender hoje que se você criar essa habilidade de estudar sozinho bem, você vai estar muito à frente do seu eu do passado. Você vai conseguir evoluir muito rápido. Isto faz toda a diferença. Diogo, quero ajuda, sozinho não consigo, não tenho disciplina, não sei para onde ir. Entra no nosso grupo. Nós temos um grupo uma comunidade de aprendizado em inglês. Todo dia o pessoal estuda junto, comenta lá, participa, treina juntos, né? Dou dicas por lá também. Isso não tem mensalidade, não tem nada. É um grupo de WhatsApp que em breve virará um grupo de Telegram. Então, vem com a gente. Existem recursos para direcionar este estudo. Se você consegue estudar sozinho, ótimo. Se não consegue, não fica tenso. Eu vou confessar, até hoje eu tenho dificuldades para estudar sozinho. Inclusive, tô aqui com o Lemão, né? É bom que a gente se incentiva. Então, estuda em conjunto. Tenha parceiros de estudo. Peça ajuda. Esse direcionamento faz toda a diferença. Então, aqui fizemos poucas frases hoje. Com o speak, pode ser o study também, né?
Deixa eu interromper rapidinho meu discurso. Lemão, faz uma frase com study, então, por favor. Do you study English with your brother every week? Excellent. Do you study English with your brother every week? Fizemos essa frase várias vezes. Muito provavelmente vai passar a semana, trabalho, estudos, família. A gente vai esquecer boa parte dessa aula. Infelizmente é a vida, nossa memória é limitada. Tá tudo bem. Mas quanto mais a gente estudar durante a semana, mais isso vai ser gravado. Não precisa ser um absurdo, horas e horas. Se você ler suas frases ou montar 2, 3, 5 frases todo dia, 5 minutos por dia, sua memória vai fazer toda a diferença no seu processo de aprendizado. E mesmo que você não faça isso, existe uma grande chance, e o Lemão está aqui de prova, semana que vem a gente vai ver no próximo episódio, existe uma grande chance de essa frase ficar guardada. Assim como play soccer, assim como eat salad. Então essa repetição é muito importante para a nossa memorização. Lemão, muito bom. Very good. Questions so far? Perguntas até aqui? Não, tranquilo. Bom, para não ficar muito longo também, a gente vai direto ao ponto. Esta aula aqui, deveria ter mais meia hora, 1 hora de prática. Então é importante que a gente siga fazendo essas frases. Mas a gente vai pular para a parte teórica, para clarear algumas outras coisas. Vamos lá, então. O do, então, esqueci, Lemão, memória aqui é ruim, memória de peixe. Quem que é o do? O verbo auxiliar, que ajuda a gente a fazer perguntas. Very good. Qualquer tipo de pergunta? Não, perguntas no presente. Very good. Então, perguntas no presente. Um verbo que auxilia, sozinho ele não tem tradução, né? Ele auxilia o outro verbo. Tem mais 2 questões aqui que é importante ressaltarmos. O do é um verbo auxiliar para o presente, mas eu não posso usar ele com todo mundo. O que isso significa? Não é qualquer pessoa que se dá bem com do. Ele brigou aí, ele é meio marrento. Ele não gosta de todo mundo. Existem 4 pronomes, 4 pessoinhas que eu posso usar com o do, que são, coincidência ou não, reflita, são os 4 pronomes que nós vimos até então, as 4 pessoas. Irmão, quem são esses 4? I, you, we, they. Very good. Então, os 4 pronomes, as únicas 4 pessoas, as classes que eu posso usar com do são I, you, we, they. Temos mais uma regrinha aí. Lembrando, não é preciso ficar bitolando em regrinhas, né? Pô, vai ter uma prova, se você, para tirar 10 e provar que você sabe inglês, você tem que lembrar as regras que o Diogo criou para o do. Não, essas regras são para clarear, são para tirar aquela angústia, aquelas dúvidas que você sempre teve e nunca entendeu. Elas são um direcionamento. Uma vez que você aprendeu essas regrinhas, vamos assim dizer, uma vez que você entendeu o processo, você aceita ele melhor, você tira suas dúvidas, você fica mais leve. E aí você não precisa focar em regras, ou gramática, ou estruturas. Você foca na prática, em montar frases com confiança e leveza, com tranquilidade. Então, nossas 3 regrinhas. Estou sendo repetitivo de propósito, porque é importante que a gente memorize isso e fique muito claro na nossa cabeça. Do é um verbo auxiliar, ou seja, ele não tem tradução, ele está ali para ajudar o outro verbo. Ajudar em que sentido? Ele está indicando que é uma pergunta no presente com 4 pessoinhas. I, you, we e they. Tem uma última regrinha. Alemãos, quero saber se você sabe essa, hein? Qual a última regrinha do do? Tem só mais um caso que eu não posso usar ele. Nossa, eu não sei. Esse aqui é mais traiçoeiro. E é uma das aulas que eu considero mais importante de todas também. Mas ela é o 5º andar do nosso prédio, né? A gente está falando hoje sobre o térreo. O do é utilizado... Não só o do, tudo que a gente vem fazendo em todos os episódios até aqui é só utilizado com coisas que eu faço. Verbos de ação. São ações que eu faço, coisas que eu realizo. O que isso significa? Que eu ainda não apresentei, ou seja, nós aqui, estudantes de inglês, ainda não podemos falar sobre coisas que eu sou, ou coisas que eu estou. Porque o verbo ser e estar, o pavor de todo mundo, este verbo ser e estar, que não é um verbo de ação, é um outro grupo que não vamos falar ainda, mas já adianto aqui, é o famoso, o temido to be, é o verbo to be.
Então, a última dica de hoje, a mais importante, é que além das questões que nós já vimos, verbo auxiliar, perguntas, sem tradução, para I, you, we e they, eu tenho que lembrar que o do eu utilizo para coisas que eu faço, não para coisas que eu sou. Não vamos falar do que somos, do que estamos, apenas coisas que fazemos. Isso encerra esse pacote, né, de informações relativas ao do. Faz sentido? Faz sentido, sim. É como você falou, eu tenho, pelo inglês que a gente aprende na escola, né, o to be primeiro do que o do. Eu aprendi primeiro o to be e depois o do. Então, quando você falou inverteu, na verdade, a posição, né? A gente está aprendendo o do para depois aprender o to be. Eu não consegui fazer essa conexão entre eles. Exato. Isso confunde muito a gente. O to be é, sim, o verbo mais famoso, mais utilizado do inglês, mas ele sozinho e poucos outros verbos que a gente vai falar mais para frente, que são questões de intermediário e avançado, eles são sozinhos, né? Coisa de 8, 10 verbos ali, que todos têm a mesma ideia, a mesma característica, eles representam um grupo. Mas todos os outros verbos da língua inglesa são ações. Então, o do, ele envolve muito mais verbos do que o to be, pelo menos nesta etapa. Então, hoje nós falamos sobre o do, essa introdução, sobre as questões e por que ele é tão temido e tantas pessoas têm dificuldades com ele. Agora, o grande segredo é treinar, praticar, montar frases. Não se aprende a tocar violão lendo livros sobre violão. É um bom direcionamento, mas para ficar bom, você tem que praticar. Pegar o violão e tocar. No começo vai sair meio enroscado, tem que insistir, treinar a velocidade, as posições, revisar a teoria, e aí sim você consegue, né? Tocar violão, fazer solos e tudo mais. Em inglês é exatamente a mesma coisa. A teoria está resolvida? Sim. Entendi? Entendi. Então agora sim, vou montar frases e mais frases e mais frases e colocar isto no meu dia a dia. E quanto tempo leva para eu ficar fluente, para eu conseguir alcançar meus objetivos? Depende muito. Porque o tempo não é em meses, anos ou décadas. O tempo, na verdade, é o tempo de estudo dedicado. Se você estuda 1 hora por semana, para conseguir estudar 100 horas, que seria aí para atingir um nível básico legal, você vai precisar de 2 anos inteiros. É muita coisa, né? Se você estudar 1 hora por dia e ainda descansar no fim de semana, você vai reduzir o tempo por 5. Então, em menos de um semestre, em poucos meses, você consegue atingir isso. Nas próximas aulas, nós falaremos sobre a continuação do do e um ponto muito importante também, que é a troca entre uma pergunta, uma resposta e uma negação. Esta aula completa este combo inicial, este nosso primeiro andar. E uma vez que nós passarmos por ela, todas as outras etapas ficarão mais fáceis. Não deixe de praticar. Se você ficou com dúvidas, gostaria de fazer alguma sugestão, gostaria de participar com a gente, deixar comentários, contar suas histórias, entra no meu Insta, diogo.english, tudo que eu tenho está lá. E lá também na minha bio, no meu perfil, na descrição, lá em cima, quando você entra, tem um linkzinho que joga para todos os outros links. Ou seja, aulas no YouTube, vídeos no Instagram, comunidade, participação em outros eventos. Então, todo esse material, todas essas aulas estão lá, são gratuitas. Quanto mais você participar, mais feliz a gente fica, mais esse projeto cresce. Então, por favor, não deixe de dar seu feedback, não deixe de comentar. A gente gostaria muito de saber o que você está achando, se você está gostando, se está sendo útil. E isso faz toda a diferença. Fechado, Lemão? Encerrada a aula de hoje? Encerrado, fechado. Achei muito legal a ideia de aprender o do antes do to be. Tá fazendo muito mais sentido agora. Essa aula clareou bastante coisa. Sinto que a gente está deixando mais liso o inglês. Tá sendo bem legal. That's it for today. Thank you again. I hope you have a great week. Espero que você tenha uma ótima semana. Obrigado por estar aqui com a gente e te vejo na próxima. See you next time. Valeu, galera. Até a próxima.